Atos, capítulo de número 2, versos 37 a 47. Diz assim: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Até aí então, meus irmãos. Bom, o que nós falamos aqui nas últimas semanas? E principalmente na semana passada, nós falamos dos versos 14 a 36. E se você se lembra bem, Pedro ele vai pregar por causa do acontecimento do capítulo 2, de 1 a 4, o Pentecostes. Pedro recebe o poder do Espírito Santo e ele é levado, ele é inflado, ele é dinamizado a pregar. E ele então vai apresentar dos versos 14 até o verso 36, algumas coisas muito interessantes. Se a gente lê os versos de número 22, aí do capítulo 2, ele vai falar que Jesus foi um varão aprovado. É interessante que quando ele começa dizendo isso, ele está falando porque os judeus precisam acreditar que Jesus é o Messias. A palavra aprovado aqui traz a ideia de alguém que recebeu uma chancela. Foi chancelado, portanto ele está autorizado para aquilo. E o texto está dizendo aqui que ele foi aprovado por Deus, está no verso 22, com maravilhas, prodígios e sinais, que se operava no meio do povo. Então os milagres que Jesus estava fazendo para Lucas, quando ele está escrevendo aqui, e Pedro está pregando, esses sinais comprovam, ou é a prova de que Deus escolheu Jesus e aprovou Jesus como o Messias. Uma outra coisa que tem é que ele vai falar no verso de número 23, que esse Jesus que foi aprovado, ele foi crucificado. E os judeus mataram Jesus, mas ele foi entregue e ele morreu pelo determinado conselho e presciência de Deus. Portanto, a morte de Jesus estava no projeto de Deus. Isso leva a uma outra coisa, nos versos 24 e 31.
mas Deus o ressuscitou. No verso de número 31, ele fala a mesma coisa. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo. Ou seja, que a alma de Jesus não ficaria na sepultura, ou não ficaria no Hades. O corpo dele não entraria em decomposição, ele haveria de ressuscitar. E quem está profetizando isso? Davi. Depois ele fala no verso 33 e 34, que esse Jesus que fora ressuscitado, agora ele está exaltado. Verso de número 34, ele diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. No verso 34. No verso de número 33, de sorte que exaltado à destra de Deus. Exaltado. Essa questão de estar exaltado à destra, à direita de Deus, isso está profetizado no Salmo de número 110. E a ideia de estar assentado à direita significa 3 coisas básicas: participação na honra, participação no governo e direito de tomar as rédeas e governar. São essas 3 coisas. Isso quer dizer que Jesus, então, ele foi aprovado, ele foi crucificado, ele foi ressuscitado e ele foi exaltado. Agora eu queria que você atentasse para um outro detalhe, né? É que no verso 36, tem a primeira coisa que acontece depois do Pentecostes. Primeira coisa que acontece é que o Pentecoste nos apresenta um novo credo. E qual é o novo credo? No verso 36 aí, diz assim: saibais, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Preste atenção na fala, Deus o fez. Então ele não era antes. Deus o estabeleceu. Isso aqui é o primeiro credo que existe do Evangelho. Primeiro deles. Jesus Cristo, ele é o Senhor de vivos e de mortos. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que a grande lógica dos escritos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, a ideia é chamar a atenção das pessoas para Jesus, para que eles creiam que ele é o Cristo. Por exemplo, o tanto que Deus lutou com a nação de Israel para revelar Jesus como o Rei Messias, Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos, Deus tentou mostrar para os romanos que Jesus Cristo é aquele servo. Em Lucas, quando Lucas está escrevendo, ele tenta mostrar para os gregos que Jesus Cristo é o homem perfeito, não é o homem grego. E João, ao escrever, ele relata 7 milagres no seu livro. E a intenção deles relatar os milagres, no capítulo 20 e 31, João diz assim: estes milagres, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhais vida no seu nome. A ideia é que João, quando menciona os milagres de Jesus, é para que as pessoas sejam atraídos para a pessoa dele e creiam que ele é o Filho de Deus. Jesus morre, ressuscita e entra então as cartas, e as cartas vão explicar isso. E as cartas vão mostrar isso aqui que nós acabamos de falar. Ele foi aprovado pelos milagres, ele foi entregue pelo conselho solene de Deus, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele não ficou na tumba, e ele foi exaltado à direita da majestade, e Deus o Pai colocou nas mãos dele todo o governo. Fantástico isso. Mas isso não é apenas a questão dele governar. O primeiro credo está dizendo para nós
que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. No primeiro século, você tinha um governador romano, a gente na realidade fala um imperador, né? Chamado Otaviano. E ele tem um codinome, César Augusto. César Augusto. César era o nome característico para os imperadores. Augusto, a ideia de Augusto é de grandeza, de majestade, divindade, vamos colocar logo assim, aquele que é Senhor. Então no século de número 1 e 2 da era cristã, no Império Romano era estabelecido o culto a César. Tinha que declarar que César era Senhor, Deus, Ave César. Agora você imagina que aparece no contexto da Palestina, que está debaixo do Império Romano, um galileu, que mora numa das vilas mais pobres que viveu, Nazaré, numa região mais inóspita e pobre e de marginais, que era a Galileia, e lá naquela vilinha, nasce esse ser, cresce, e aos 30 anos ele sai de lá, e vai para o Jordão, é batizado, ele recebe o Espírito Santo, e depois que ele recebe o Espírito Santo, ele começa a curar as pessoas, ele começa a pregar e ensinar, a ponto de alguém dizer o seguinte: de onde veio toda essa sabedoria? O pai dele e a mãe dele, os irmãos deles, nós não os conhecemos? E o povo começou a ser atraído pelo ensinamento, pela pregação de Jesus e pelas curas que ele fazia. E qual era a nomenclatura que geralmente as pessoas se dirigiam a ele? Filho de Davi, filho de Abraão, meu Senhor, meu mestre, Deus meu. Observa as frases que as pessoas começaram a chamar ele, Rabi. E os judeus, ouvindo aquilo, começaram a ficar enciumados. Mas o Império Romano ficou sabendo disso, que havia alguém que estava sendo chamado de Senhor. Mas quando Jesus morre e ressuscita, Paulo interpreta isso no capítulo 2 de Filipenses, no verso 9 até o 11, ele diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome. Quem deu o nome para ele? Deus. Deus deu um nome para ele. Lhe deu um nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o que, gente? É o que? Para a glória de quem? Vocês estão entendendo? Então o Evangelho, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, ele pega a promessa, ele envia o Espírito Santo, e quando o Pentecoste acontece, cria-se ou nasce um novo credo. Não é César que é Senhor de verdade, é Jesus que é Senhor. E ele não é Senhor apenas de vivos, ele é Senhor de mortos também. Ele não é Senhor apenas na terra, ele é Senhor também. Ele não é Senhor apenas de seres humanos, ele é Senhor também dos anjos. Está entendendo isso, gente? Ele é o nosso Salvador, amém? Ele é o nosso Rei, amém? Mas agora vem a pergunta: mas será que Ele tem sido o Senhor realmente da nossa vida? Ele é o Senhor. Tem um novo credo. O Pentecoste produziu um novo credo. Qual é o credo, pastor? Jesus é o Senhor e Cristo.
Quem foi que Deus fez ele Senhor? Deus. Agora, Deus faz alguma coisa ruim? Não. Deus só faz coisas boas. Outra coisa, se Deus estabeleceu ele como Senhor, alguém arrisca ir contra? É por isso que o inferno tem que obedecer quando um crente diz, em nome de Jesus, sai. Porque é o nome que está acima de todo o nome. Foi Deus que estabeleceu ele. Segunda coisa que o Pentecoste produziu, ou apresentou um novo modelo. Qual é o novo modelo? Isso está nos versos 37 a 41. Aí entra no texto que nós lemos. Observa que Pedro, quando ele prega, as pessoas ouvindo isto, compungiram-se em seu coração. O resultado do Evangelho, ou a partir daquilo que Cristo fez, a primeira coisa que tem que atingir o ser humano é o coração. Tem gente que atinge só a mente, não o coração. É no coração é que se faz a mudança de vida. Se você ler comigo, Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 10, o autor está citando a profecia de Jeremias 31, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração, ou no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Como é que a nação de Israel recebeu a lei de Deus? Aonde que a lei de Deus foi escrita, gente? Nas tábuas de pedra. A partir do Pentecostes, Pedro está dizendo que o que Deus faz, ele começa no coração. E o que é que Deus faz? Ele pega e escreve. Ele escreve a lei dele no coração da pessoa. E se você olhar o texto, compungiram aí, a ideia aí é um instrumento pontiagudo que consegue penetrar em algo impenetrável. Ou seja, quando Pedro está pregando, o Espírito Santo está como uma flecha, flechando o coração daquele povo, enchendo o coração deles do fogo do Evangelho, está espremendo o coração deles para tirar toda a rapina, quebrando o coração deles como se fosse uma rocha, esmiuçando o coração e tornando aqueles corações quebrantados e contritos na presença de Deus, meu irmão. Se o Evangelho não atingir o seu coração, nada feito. Mas se o Evangelho atingir o seu coração, Provérbios 4:23, tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardei a tua palavra no meu coração. Vamos trocar. Guardei o escrito do meu coração. Para quê? Você precisa ter essa experiência, se você ainda não teve. É aqui que ele circuncida nós. É aqui que ele faz a obra, é no coração, meu irmão. É por isso que Davi, no Salmo 51, ele diz assim, verso de número 6, tu amas a verdade no coração. Tem tradução que fala no íntimo, né? Está ali, ó, no íntimo. A ideia é coração aí. Se você ler os versos 15, 16, 17, ele fala, se o Senhor agradasse de ovelha, de boi, de holocausto, de sacrifício, eu daria ao Senhor. Mas o Senhor não se agrada disso. Mas um coração quebrantado e contrito na tua presença, aí o Senhor não resiste, o Senhor atende.
Você precisa aprender a ler o seu coração. O que Deus está a falar no seu coração? Se Deus mudar o seu coração, a periferia será mudada também. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia fala, né? Entrega, né? Pois bem, o que tem mais aqui, pastor? Observa que quando esse povo está compungindo, no verso 17, isso provoca no povo um desejo de fazer o correto. Que faremos nós, varões? O que eu devo fazer? Isso prova categoricamente que o Espírito Santo está usando Pedro para pregar, usando o Evangelho como uma flecha. A ideia aqui é essa, ele está dinamizado pelo Espírito Santo. E aí você vai ver agora, no verso 38, duas coisas que são padrões para esse modelo. A primeira delas, verso 38, o arrependimento. Aí mudou tudo. A primeira ação de Deus é no coração. Ele tem que mudar o coração. Aí ele fala assim, pronto, agora você está pronto para quê? Para mudar a sua mente. Arrependimento significa mudar de pensamento. Aonde começa a mudança então, pastor? No coração. Você não consegue mudar a mente de verdade se você não tem um coração mudado. Tem gente que só muda a mente, mas não muda o coração. Sabe o que acontece? Ele volta para o outro lado de novo. Ele volta a praticar as mesmas coisas. Mas um coração transformado, ele está pronto para receber as melhores coisas na sua mente. Está aqui, ó. Arrependei-vos. Qual é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Ele está preso, vai ser morto. Jesus então começa a pregar e dizer o quê? Arrependei-vos. Quando Jesus manda os discípulos irem pregarem para a nação de Israel, capítulo 10 de Mateus, verso 7. Ide e pregai. Arrependei-vos, que é chegado. Você está vendo? Você olha para os discípulos pregando sobre o arrependimento. Paulo prega sobre o arrependimento. Pedro está pregando sobre o arrependimento. Mudem a mente de vocês, mudem a forma de pensar de vocês. O Evangelho agora tem que moldar a mente de vocês. Qual é a outra coisa que tem aqui, pastor? E sejam batizados em nome de Jesus. Naquela época, o batismo era a confirmação de que a pessoa verdadeiramente estava arrependida. Por isso que tinha que se batizar. Entendeu? A ideia era essa. Agora, batizado em nome de Jesus, pastor, eu tenho que ser batizado em nome de Jesus, eu tenho que ir lá na hora que a pessoa mergulhou na água, eu te batizo em nome de Jesus? Não, não é isso. A palavra em nome de, ou a frase em nome de, é na autoridade de. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: eu, na autoridade do nome de Jesus, vos mando que batizeis. E na hora que vocês forem serem batizados, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deu para entender a lógica da coisa? Por quê? Porque tem pessoas que batizam só em nome de Jesus, e não na fórmula trinitária. Isso é chamado de unitarismo, porque eles não creem que há três pessoas em Deus. Eles não creem na Trindade. Eles creem só em uma pessoa. E essa única pessoa se manifestou no Velho Testamento como Pai. Aí ela estava aqui na terra, ou no Velho Testamento, com a roupa de pai. Aí ele vai enviar o filho. Aí ele sobe, chega lá, tira a roupa de pai, coloca no guarda-roupa, veste a roupa de filho e desce. A mesma pessoa. Vou enviar a promessa de meu pai. Aí ele pega, sobe de novo, chega lá, tira a roupa de filho, veste a roupa do Espírito Santo e desce. O unitarismo crê nisso, por isso que eles batizam só em nome de Jesus. Tá, e na hora que Jesus estava orando lá na cruz, ele estava orando para quem? Pai, o meu espírito eu entrego em tuas mãos. Para quem que ele estava orando? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas.
Tá certo? Então, em nome de Jesus, eu tenho uma autoridade para mandar vocês batizarem na pessoa de Jesus. Na autoridade que eu tenho, batizem-se na pessoa de Jesus. Assumam a identidade de Jesus na vida de vocês. É isso que Pedro está falando para eles. Pois bem, e quais foram então os resultados mediante esse coração compungido? Eles queriam tomar a decisão. Pedro então mostra para eles que esse coração agora está preparado, compungido. Eles estão preparados para mudar a mente. E se eles então confirmarem essa mudança pelo batismo, eles agora são discípulos de Jesus. E se eles são discípulos de Jesus, eles têm um Senhor. Então quais foram os resultados? Vamos lá? Deixa eu enumerar 5 resultados para vocês aqui agora. Primeiro resultado, face B do versículo 38, perdão de pecados. Se isso acontecer, Pedro está dizendo para eles, Jesus vai perdoar o pecado de vocês. Vocês serão perdoados, está lá. Segundo, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito. Não é os dons do Espírito, né, gente? Os dons do Espírito é outra coisa. Ele está dizendo, recebereis o dom do Espírito. E o que é o dom do Espírito? É o próprio Espírito, irmãos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, quando vocês passarem por esse processo, o próprio Espírito Santo passará a habitar em vocês. Toda pessoa que aceita Jesus de verdade, que nasceu de novo, ele passa a ser morada do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar nele. O Espírito Santo como dom de Deus na vida dele. E quem faz tudo na vida da pessoa? O Espírito Santo. E se ele receber a manifestação do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, aí são os dons, é diferente. 1 Coríntios 12, verso 7 ao 11. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. A um é dado a palavra do conhecimento, a outro a palavra da sabedoria, a outro discernimento de espírito, a outro línguas, a outro profecia, a outro variedade de línguas, a outro interpretação, a outro fé, a outro cura, a outro milagre. Eu não falei na ordem. Verso 11 diz assim, do capítulo 12: e o Espírito Santo reparte particularmente a cada um todas essas coisas como Ele quer. Como Ele quer. Os dons do Espírito Santo são dotações de poder para que esse crente funcione no corpo de Cristo. Para que você tenha a capacidade de cantar como Deus quer que você cante, tocar como Deus quer que você toque, pregar como Deus quer que você pregue, ensinar como Deus quer que você ensine, ocupar um trabalho da igreja e você ter capacidade de cumprir as funções desse trabalho. Lembre-se que isso é espiritual, e você só consegue romper no espiritual pelo poder do Espírito Santo. Entenda, estratégia humana é bom, força humana é bom, estudo humano é bom e precisa, é necessário, tá certo? Mas quem faz a coisa acontecer no mundo espiritual é Ele. Sem Ele, nada feito. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro resultado é esse: perdão de pecados, e você recebeu o dom do Espírito Santo. Pastor, nós aqui já recebemos? Nós aqui já recebemos tudo isso. Amém, irmãos? Qual é o segundo resultado que tem aí? Ele tem dentro desse versículo, de 38 e o 39, né, agora. Esse
esse perdão e esse dom do Espírito, Deus não quer apenas para judeu. Ele não quer apenas para um grupo específico de pessoas. Olha para você ver como ele é abrangente. Verso de número 39. Olha aí, ó. Ele diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, os judeus daquele dia, vossos filhos, os de longe, e a todos quanto o Senhor chamar. Então eu entendo aqui, gente, que o Pentecoste, ele começa num grupo pequeno de pessoas, vós, aqui. Mas ele quer atingir a família, vossos filhos. Fazer os filhos andarem nesse credo, experimentar isso. E essa igreja aqui trabalha muito com família. E esse ano haverá muitos trabalhos da família aqui, né, pastora Joslane e pastor André? Então, já aproveitando aqui, vocês fiquem atentos na agenda da igreja e os trabalhos da família. Os trabalhos que forem promovidos, não percam não, gente. Aproveitem. Insira a família toda nesse negócio. Porque a promessa é para os vossos filhos também. Pastor, mas meus filhos não querem. Meus filhos não gostam nem de vir para a igreja. Meus filhos estão com o coração duro. Está difícil. Um pai me contou essa tarde, falando sobre a família dele. Um carioca gosta de futebol, né? Então o filho dele era assim, estudou, começou a jogar bola, e era assim, era bola para casa, para o trabalho, e bola, futebol, e largou a igreja, queria ir para a igreja. A avó, né, no âmbito de querer forçar, tem que ir para a escola dominical, não vou. Tem que ir para a igreja, não vou. Ficava dormindo. Mas na hora que dava a hora, pulava no chão e corria para o campo. E jogar bola, entendeu? E essa luta, aí o pai chegou e falou para ela, falou assim: mãe, para, não chama mais ele. Fica tranquilo. Nós vamos orar. E o Espírito Santo, na hora certa, vai pegar o coração dele. Ele contou isso hoje para mim. Ele falou: rapaz, meu filho teve uma reviravolta na vida, que o meu filho hoje mora em Minas Gerais. Ele só anda com Bíblia na mão, só fala de Jesus, vai para o trabalho com Jesus, volta do trabalho com Jesus, é em casa é com Jesus, onde ele está orando, onde ele está ele prega, onde ele está exalando Deus. Não perca a esperança por nenhum dos seus familiares. A promessa é para os seus familiares também. Não abra mão disso. Amém, irmãos? Fica firme. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. O texto diz também, os que estão longe, pode ser judeu? Pode, mas também pode ser os gentios que estavam longe do reino de Deus. E aqueles que Deus os chamar. E como é que Deus chama, pastor? Ele chama pela pregação do Evangelho. E aqui a gente não vai entrar em missão ainda, né? Mas se a gente fosse falar como que a igreja precisa pensar em missões, a igreja precisa pregar o Evangelho. Porque aonde o Evangelho está sendo pregado, Deus está chamando. Pastor, mas às vezes não faz diferença alguma, não faz? Eu era jovenzinho e eu estava pregando num setor lá em Gurupi, Tocantins. Jovenzinho, lá numa favela, não tinha nem energia, no gargalho. Acho que eu já contei isso aqui. Cantando o hino 169 da harpa cristã. Aquela noite eu preguei, fiz o apelo. Na hora que eu fiz o apelo, uma senhora que estava lá aceitou Jesus. E falou assim:
Mas eu quero dar um testemunho. Eu fui corajoso, né? Ela acabou de aceitar, já queria dar o testemunho, coloquei o microfone na mão dela lá. Nós tínhamos aquela caixa que conectava aqueles ganchos na bateria, né, do carro. Era assim que a gente pregava o evangelho lá, de energia. Aquelas caixinhas bem simplesinhas. Ele se instalava. E aí, ela falou, eu estava lá no fundo do meu quintal, lavando os trem da janta, e o senhor estava cantando mais cedo um negócio aí, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Na hora que o senhor estava cantando, eu comecei, meus ouvidos começaram a prestar atenção no que o senhor estava falando. E aquele negócio foi entrando em mim, assim, dentro de mim, foi me dando uma alegria, e me deu aquela força, como se falasse dentro de mim, vai lá e me aceita, vai lá e me aceita. Eu estou aqui para aceitar. Pois é. Lá nesse setor, chamado Jardim dos Buriti, tem uma igreja lá do nosso ministério. A igreja começou no fundo da casa dessa mulher. Você está vendo? Deus chama quando você prega o evangelho. Então prega na escola, prega na faculdade, prega na rua, prega lá no trabalho, prega andando, prega, não importa, prega o evangelho. Amém, meus irmãos? Pois bem. E um outro resultado, segundo resultado que está aí, verso de número 40 e 41. Observa que ele está dizendo assim, e com muitas outras palavras, verso 40. Isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia, agregaram-se à igreja quantos? 3.000 pessoas, uau, 3.000 pessoas. Não havia naquela época um templo que comportasse 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, pensa nisso, gente. Numa única pregaçãozinha, se eu posso falar diminuindo desse jeito, né? Na realidade foi uma das maiores pregações que já houve na Bíblia, porque ela se torna modelo para as demais, né? Se você ler Êxodo, capítulo de número 32, verso 28, eu queria que você atentasse para esse texto. Um dia lá, Israel tinha saído do Egito, e Israel estava onde, gente? No pé do Monte Horebe. Israel recebeu as leis, escritas em tábuas. Moisés demorou demais descer, e eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. E Deus mandou Moisés descer, ele desceu, e os que tinham fomentado a idolatria no meio do povo, Deus, não apenas a idolatria, mas também a promiscuidade, Deus então falou que eles teriam que ser extirpados do meio do povo. E esse versículo diz que naquele dia morreram 3.000 pessoas por causa do pecado. Que contraste é esse? A velha aliança mata, a nova aliança salva. A velha aliança condena, mas a nova aliança introduz no céu. A velha aliança, o homem não tem acesso a Deus, mas na nova aliança ele tem acesso. Em Cristo Jesus, ele pode receber os benefícios celestiais na vida dele. Fantástico isso, maravilhoso. Olha a frase, por favor, no verso 41. O texto diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Tem texto que fala o quê? O Senhor acrescentou. Quem é que prega? Nós. Quem é que ensina? Nós. Quem que dá o crescimento? Deus. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Creia, creia, creia. Se Deus é o Senhor dessa igreja e você obedecer, pode fazer que acontece. Pode ir que Deus honra. Deus faz, meu irmão. Pode cantar que tem resultado. Pode trabalhar que tem resultado. Pode ensinar que tem resultado. Pode pregar que tem resultado.
Às vezes Deus salva uma pessoa, e a gente pensa que é pouco. Mas uma aqui, bem ali é outra, ali é outra, ali é outra, no outro país outra, no fritar dos ovos. Será quantas mil pessoas têm se rendido a Cristo todos os dias em cima desse planeta Terra? Deus não está inativo, Deus não está parado, meu irmão. Deus continua trabalhando. João 5,17, Jesus falou isso: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Ele está trabalhando, pode ficar tranquilo. Não, pastor, mas parece que está tudo apagado. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está acrescentando. Resultado de número 3 aí. Observa o 42. Esse povo se tornaram um povo perseverante nas coisas de Deus. Observa as coisas que eles perseveraram no verso de número 42. Eles perseveravam na doutrina dos... E o que é a doutrina aí, pastor? O ensinamento. Aqui a gente podia pregar uma palestra só sobre isso aqui. O que faz a diferença na vida da igreja, gente? A palavra. Permaneça nisso aqui. Permaneça na palavra. Saiu fora da palavra, você corre. Há uma necessidade de que nós voltemos a pregar a palavra do jeito que ela é. E não zangue comigo, mesmo que ela seja dura de ouvir. Às vezes ela chicoteia nós, ela exige de nós, mas ela é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela pode produzir vida em nós. Ela quebranta a penha, a dureza do nosso coração. Ela também nos limpa de tudo aquilo que é pecado, ela nos santifica. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não vou me deter nesse ponto. Outra coisa, eles perseveravam na comunhão. E a ideia de comunhão aqui é partilhar as coisas, é ter as coisas em comum. Não é só meu, é do outro também. Então, se o dever é meu, o dever também é do outro. Se a responsabilidade é minha, também é do outro. Mas o que o outro tem, eu também tenho. E a ideia aqui no original da comunhão, desse compartilhar, é compartilhar, sabe o quê? Deus. A ideia de comunhão aqui é um compartilhar Deus ao outro. Isso fala uma coisa para nós: eu tenho que me encher tanto de Deus, a ponto do pastor Sávio receber isso, a ponto do meu irmão receber isso. Você tem que se encher tanto de Deus, que aquele que se relacionar com você, ele também recebe esse enchimento de Deus na sua vida. Portanto, você tem a obrigatoriedade de compartilhar Deus com as pessoas. E aí não é pregar, é participar a vida que você tem de Deus em você. O quanto que nós temos de Deus. É bom conversar com pessoas cheias de Deus, não é? Quando a pessoa está cheia de Deus, orar junto com essa pessoa é bom, caminhar junto com essa pessoa é bom, trabalhar junto com essa pessoa é bom, cultuar junto com essa pessoa é bom. A pessoa cheia de Deus, a mente está limpa, o coração está cheio, mas cheio da graça, cheio da palavra. Quando abre a boca só sai coisa boa. Essa pessoa é motivadora. Às vezes ela exorta, consola ou edifica, mas ela é motivadora, ela te joga para cima. Porque tem uma vida lá que é motivadora nele. Também eles perseveravam no partir do pão. A ideia de partir do pão aqui é a ceia, tá, gente? Eles participavam da mesa do Senhor. Na igreja primitiva tinha uma vantagem, porque eles tinham uma festa, a festa do amor, festa agapau. No final dos cultos eles tinham uma grande festa
para comer juntos. Comer juntos. E no final da refeição, eles celebravam a ceia. Toda reunião que a igreja tinha, era assim. Então, está dizendo que eles tinham perseverança no partir do pão. Eles tinham também perseverança nas orações. Oh, como nós estamos precisando disso. Perseverarmos na oração. Orai em todo o tempo. Orai sem cessar. Orar, orar. Orar individual, mas orar em comunidade. Nos reunirmos para orarmos. Orar pelo quê, pastor? Tanta coisa para orar. Orar. Que tal a gente falar o seguinte: não, nós vamos espontaneamente, nós vamos para a igreja, que nós queremos, eu quero reunir com os meus irmãos lá, para nós tirarmos um período de oração pela própria igreja, pelos enfermos, pelas finanças, pela saúde, pelos relacionamentos, pelas famílias. A igreja é unida, irmãos, ela é forte. Resultado de número 4, os crentes viviam em culto, eles cultuavam constantemente. O verso de número 47, vou lá para o último agora, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Observa que eles estão aqui, louvando a Deus. No verso 46, perseveravam unanimemente todos os dias no templo. Culto de manhã, culto meio-dia, culto à tarde, culto à noite, culto de madrugada, cultuando a Deus, constantemente. Verso de número 44 diz que eles estavam juntos, então não tinha um culto individual. Verso 44 diz que eles tinham tudo em comum, não tinha ninguém que achava que era o bambambam da coisa, né? No verso 46 diz que eles eram alegres e generosos. No verso 45 eles providenciavam assistência, ou a vida social, para ajudar os crentes, e vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiu com todos, segundo a cada um tinha de necessidade. Essa era a igreja que tinha nos dias apostólicos, bem no início. Eles celebravam a Deus como se fosse uma única pessoa. Ninguém estava acima de ninguém, ninguém era mais merecedor do que ninguém. Era uma igreja quase perfeita. E resultado de número 5, o Senhor confirmava a sua presença no meio deles. Se você olhar aí o capítulo de número, o verso 47 diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que é isso, pastor? Deus estava no meio deles. Fazendo o que, pastor? Milagres e prodígios através da mão dos apóstolos. Deus estava nessa igreja. E aí você pode observar que a gente pega essa frasezinha: o Senhor estava com eles. O Senhor acrescentava, o Senhor fazia. Verso 43, face B do versículo. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mas quem é que estava fazendo através dos apóstolos? Deus, porque Deus estava no meio desse povo. Segundo, o Senhor acrescentava os salvos, que está no verso 47b. Então, a prova de que Deus está em algum lugar é que Ele dá sinais. Esse povo, essa igreja primitiva aqui, eles recebiam a graça de Deus de uma tal maneira, uma singeleza de coração, que eles viam dia após dia, culto após culto, milagres, sinais, maravilhas, e via Deus operando tanto, que a cada dia Deus acrescentava às pessoas à igreja. A igreja precisa pensar um pouquinho sobre isso.
A igreja precisa pensar que nós precisamos de novos convertidos. Deus precisa salvar. Deus quer salvar. Pastor, e Ele vai usar quem? É nós. Quando é que Deus vai salvar, pastor? Quando Ele estiver no meio da igreja operando, nela e através dela. Tudo isso o Pentecoste produziu. O Pentecoste fez o que, pastor? Jesus pegou a promessa e enviou sobre nós. Quem é Ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo mora onde, gente? Então nós temos o próprio fator do Pentecoste em nós. Se as coisas passaram a acontecer a partir da vinda do Espírito Santo, e durante a história ela continua acontecendo, então acontece aqui. Só basta a gente fazer o quê? Vamos ficar em pé? O Espírito Santo está dentro de você. O Pentecoste já foi celebrado, viu? Ele já aconteceu. O dom do Espírito está em você. Aquele que tem os dons espirituais está em você. O poder do Espírito Santo opera na igreja, opera na sua vida. Então, sacuda a poeira, coloca as mãos na rédea e faz um compromisso com Deus. A partir de agora, faz o teste. Começa a ensinar a palavra. Começa a pregar. Começa a orar. Começa a louvar. Começa a ir. Começa a fazer. E eu garanto para você que isso vai acontecer. Um dia eu estava pregando na igreja de Alexandrina. E Deus tomou um profeta em cima do púlpito. E falou assim para mim: o telefone vai tocar, uma chamada virá e você vai. Porque eu tenho uma obra para fazer na vida de uma pessoa. Naquela semana eu recebi uma ligação de Blumenau, Santa Catarina. Avião, final de semana eu estava em Blumenau. Cheguei lá, preguei no sábado, tranquilo, não aconteceu nada. E eu sabia, não estou aqui para isso, né? Domingo, tranquilo, igreja de descendentes de alemães, o povo assim bem formal, né? Domingo à noite, explanei a palavra, tal, nada. E eu quieto, né? Deus falou. No final do culto, terminou o culto, um homem aproximou, bem vestido, a família junto, falou assim para mim: pastor, eu pedi minha família para trazer-me até aqui, para me agradecer ao senhor. Agradecer? Sim. Aí ele começou a falar dele, falou assim: eu já viajei tantos países do mundo, tenho tantas horas de voo, conheço grandes homens no mundo, políticos, sociólogos, filósofos, conheço também pregadores, pastores, já ouvi todos eles, já ouvi demais, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor essa noite, que é a razão de eu estar aqui para agradecer. Eu nunca tinha compreendido a Bíblia como eu compreendi essa noite. Falei: é mesmo? É. E você já é evangélico? Não, não sou não. Eu falei: vem cá, mas Deus falou com você? Falou, eu entendi tudo. Aí eu fiz a pergunta para ele: tá, se ele falou com você, você entendeu tudo, por que você então não aceita ele? Que ele baixou a cabeça e as lágrimas começaram a descer no seu rosto. Foi descendo, descendo. Depois de um bom tempo ele levantou e falou assim: eu aceito. A família dele, que estava ali perto, saiu pulando dentro da igreja, pulando. Eu lembro da irmã dele que saiu pulando e gritando e falou: eita, Jesus está salvando o meu irmão. Ele se rendeu a Jesus, meus irmãos. Fiz a oração por ele, chamei o pastor e falei: Jesus, me dá a passagem que amanhã eu quero ir embora.
No outro dia eu estava de volta. O que Deus faz? É isso que Deus quer de nós. Tem muita gente por aí que Deus quer salvar, e Ele vai usar você. Levante as suas mãos, por favor. Pai, nós ouvimos a Tua palavra essa noite, e nós não temos capacidade de mudar ninguém. É o Senhor que muda. É o Senhor que vai lá no coração do homem e da mulher e muda, Senhor. Gira a chave. É o Senhor que imprime a Tua palavra no coração deles, na mente. É o Senhor que levanta as pessoas para tocar, para cantar, para liderar, para pastorear, para pregar, para ensinar, para aconselhar a família. É o Senhor que levanta, não somos nós. E nós queremos esta noite te pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós, olha para nós esta noite. Uma obra está à nossa frente para ser feita, e nós precisamos de dinamismo do Teu Espírito, porque sem Ele nós não damos conta, Senhor. Nós estudamos, nós buscamos conhecimento, temos estratégia, mas nós dependemos do Senhor em nossas vidas, Senhor. Opera na vida desse homem, na vida dessa mulher, nesta família, nesta casa, Senhor. Entra com a palavra de salvação, de libertação, de cura, mas manifesta o Teu poder, Senhor. Faz a Tua igreja ser sacudida pela Tua glória, Senhor. Faz isto, ó Deus, para louvor e glória do Teu nome. Nos inquiete, acenda no nosso coração, Senhor, a chama da evangelização, da missão, da pregação. Enche a nossa vida dos dons, ó Deus. Faz isto para a glória, honra e louvor do Teu nome. E que o Senhor durante essa semana manifeste nas nossas vidas, ó Deus, o Teu querer, em palavras proféticas, em sonhos proféticos. Usa vasos, usa meios, mas inquieta o Teu povo, inquieta o Teu povo, inquieta o Teu povo. Ajuda nós a termos compromisso com o Teu Evangelho puro e simples, Senhor, e restaura aquilo que o Senhor quer restaurar no nosso meio, para louvor e glória do Teu santo e precioso nome. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos?